Eu sou Paula Brandão, sou produtora, sócia-diretora da Baluarte Cultura. Eu comecei minha carreira na área cultural quando eu optei em fazer minha graduação, bacharelado em produção cultural na Federal Fluminense, aqui no Rio de Janeiro. E junto a isso eu comecei também a fazer a faculdade de comunicação social, relações públicas, mas no meu período de estudo eu acabei definindo que era produção cultural o campo que eu queria atuar. Eu acho que eu tive um desenvolvimento muito bacana dentro da faculdade no campo conceitual da cultura, mas a parte de mercado eu tive que aprender na prática. Então, muito cedo eu já busquei começar a estagiar, enfim, tentar descobrir ali qual seria o caminho que eu ia de fato trilhar. E aí, quando eu estava já terminando a faculdade, eu junto com uma amiga minha de faculdade, a gente resolveu escrever um projeto para colocar no edital do Centro Cultural Banco do Brasil, muito mais para a gente exercitar todo aquele conhecimento que a gente estava adquirindo do que efetivamente acreditando que a gente ia conseguir aprovar o projeto. Qual foi nossa surpresa? O projeto de fato foi aprovado. E foi bem curioso, porque a gente nem tinha entendido isso quando a gente recebeu o comunicado do Banco do Brasil chamando para uma reunião. A gente não tinha entendido que aquilo significava uma aprovação de projeto. E a gente foi na reunião e, enfim, conversaram todas as questões de negociação que eram necessárias, e a gente saiu da reunião se perguntando se aquilo significava que o projeto estava aprovado, que a gente ainda não tinha acreditado. Enfim, foi uma experiência muito legal na época. Isso foi em 2004, a gente fez esse primeiro projeto, e ali eu tive certeza de que o que eu mais queria era poder realizar os meus projetos. Então eu já tinha tido algumas poucas experiências estagiando em outras agências, em outras produtoras, em outras instituições, mas eu acho que com a realização desse projeto deu corpo à ideia de que, de fato, o que eu gostaria mesmo era de poder trabalhar com o processo da produção na sua íntegra, né? Então eu não queria ser uma produtora executiva, uma produtora de campo, uma produtora administrativa, eu queria poder dar conta de tudo. Enfim, no meio do caminho eu acabei indo morar em Londres uma época, e de lá fui convidada para abrir uma produtora, para ter um CNPJ, para a gente poder fazer projetos, né? Eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo naquele momento. Então a gente abriu a empresa. Eu estava lá em Londres ainda. Quando eu voltei com uma empresa. Falei, bom, agora vamos trabalhar. E aí, nesse sentido, muito porque a gente também viu ali uma lacuna nossa sobre o que é ter uma empresa, gestão de negócios, a gente começou a buscar caminhos para se instrumentalizar. Então, enfim, eu participei de um programa de formação em empreendedorismo para jovens na época. Depois disso, eu vim sempre buscando cursos que me trouxessem um pouco mais, né? Como eu disse, eu tive uma visão conceitual de cultura muito bacana na faculdade, mas quando você tem que lidar com a rotina e com os desafios que é gerir uma empresa e fazer um negócio, a gente precisava desse conhecimento, e foi uma trajetória que eu acho que foi bem interessante, porque eu saí do campo ultra conceitual, artístico, para ter que dar conta de uma realidade mercadológica, e esse desafio de entender esses dois universos que muitas vezes não dialogam é um desafio que, na verdade, a gente tem até hoje, né? Mas eu acho que hoje em dia a gente tem um pouco mais de clareza de como desenvolver isso. Bom, a Baluarte, ela surgiu dessa vontade nossa em realizar os nossos projetos autorais. E, na verdade, quando a gente pensou a Baluarte no primeiro momento, a gente pensou ela como uma agência de projetos culturais. O que isso significava? Quando a gente abriu a Baluarte, na verdade, o que a gente mais identificou naquele momento era de uma carência muito grande do mercado por um serviço de gestão de projetos, que incluísse a parte de planejamento, enquadramento em leis de incentivo, propostas comerciais e, efetivamente, a gestão do projeto, não só a parte executiva, como também a parte administrativa. Então, durante os 5 primeiros anos da empresa, a gente trabalhou bem focado na parte de projetos,
A gente realizava projetos autorais, projetos próprios da empresa, mas a gente também vendia serviços de forma isolada. Então, um grande projeto que precisasse de uma produção local no Rio de Janeiro, a gente oferecia esse tipo de serviço. Um artista que precisava de um profissional qualificado tecnicamente para enquadramento numa lei de incentivo, a gente também desenvolvia esse serviço. Então, a gente se entendia enquanto agência de projetos culturais porque, além das nossas próprias realizações, a gente podia contribuir no mercado de forma esporádica, preenchendo essas lacunas que, enfim, que existiam e ainda existem. Com o amadurecimento da empresa, enfim, né, você vai tendo uma série. A gente trabalhou uma época também com agenciamento artístico, então a gente teve alguns artistas que a gente trabalhou a carreira deles, né, então toda a parte de pensamento estratégico da marca desse artista, como que a gente vai colocar ele no mercado, os materiais de venda, o gerenciamento de agenda dele mesmo, venda, contratações, isso também a gente fez aproximadamente por uns 3 anos. E, bom, a gente está sempre repensando, né? A gente não para de estudar o próprio negócio e de ver quais são as maneiras mais tranquilas e eficazes da gente se colocar. Com esse aprendizado, a gente foi aos poucos remodelando a Baluarte, né? E aí também muito, não só pelas nossas pesquisas de mercado, pelo nosso aprendizado, pela nossa vontade, mas também muito pelas oportunidades que foram aparecendo, né? A gente sempre fala aqui que a gente trabalha muito por oportunidade. Então, a gente tem sempre uma série de ideias prontas para acontecerem que ficam esperando as oportunidades para que elas aconteçam. Então, acho que por isso a gente vem conseguindo, enfim, aumentar o nosso portfólio. Mas, enfim, há cerca de 3, 4 anos, a gente começou a trabalhar mais focada também na área de consultoria. Então, hoje em dia, enfim, depois de todo esse processo, a gente redefiniu o modelo de negócios da Baluarte e a gente hoje trabalha em 3 frentes de negócios. A gente continua com a Baluarte Projetos, com a diferença de que a gente hoje em dia é muito mais realizadora de projetos do que efetivamente presta serviços de produção. A gente não vem fazendo mais isso. A gente vem muito mais criando os nossos projetos e, na verdade, dando muito mais corpo para esses projetos. Então, a gente vem trabalhando cada vez mais com projetos de continuidade, projetos de um longo prazo, que são formas que a gente encontrou de ter mais sustentabilidade financeira dessas iniciativas e também é uma forma de amadurecimento do seu próprio trabalho, porque quando você realiza uma única edição de um projeto, todo aquele conhecimento, aquela experiência, ela não se perde, mas a replicação dela fica um pouco dificultada. Então, a gente hoje em dia tem 2 projetos de continuidade e algumas outras iniciativas que acontecem de forma esporádica. Isso dentro da Baluarte Projetos. A gente hoje em dia também trabalha com a Baluarte Consultoria, que é a nossa segunda frente de negócios, que é a parte da empresa que faz o atendimento ao mercado de patrocinadores. Então, é focada no corporativo. A gente tem alguns clientes em que a gente desenvolve as plataformas de investimento deles em cultura, através ou não das leis de incentivo. E aí é um trabalho que envolve muito marketing, comunicação, branding e estratégia. E, na verdade, essas 2 frentes de negócio, elas também se complementam, porque, eventualmente, a Baluarte Consultoria demanda um projeto para a Baluarte Projetos e, eventualmente, um projeto da Baluarte Projeto cai nas mãos da Baluarte Consultoria para poder ser vendido. Mas são trabalhos bem diferentes, que têm dinâmicas completamente diferentes e que a gente vem encontrando aqui uma forma sinérgica de desenvolvimento dessas 2 frentes. E a nossa terceira é a Baluarte Educação, que, enfim, a gente já teve algumas iniciativas já há alguns anos de implementação de cursos, capacitações, oficinas. É uma frente que a gente está, de fato, estruturando melhor ela esse ano, para ano que vem a gente ter uma frente de negócio consolidada dentro da empresa, mas que a intenção é essa. Na verdade, a gente tem formação em produção cultural, mas a gente sabe que essa formação não dá conta de tudo que o mercado precisa desses profissionais. A gente ainda vê uma carência muito grande no mercado em profissionais qualificados. Os profissionais qualificados têm dificuldade em achar bons cursos para se qualificarem. A gente, enfim, está dando a nossa contribuição nesse sentido.
E é isso, a Baluarte está fazendo 10 anos esse ano, a gente já tem mais de 70 projetos realizados no Brasil todo, teve algumas iniciativas que a gente fez no exterior e, enfim, a gente tá bem satisfeita com esses 10 anos de trajetória. Desde o seu início, a Baluarte Cultura transforma ideias em realizações, criando e executando projetos, assessorando empresas para seus investimentos em cultura e promovendo capacitações para o mercado. Um trabalho muito importante e que nós levamos muito a sério. Essa postura se reflete no nosso compromisso com a satisfação de nossos clientes e parceiros e na garra da nossa equipe ao criar e realizar projetos culturais. Ao longo desses 10 anos, realizamos 73 projetos nas mais diversas áreas. Ajudamos também a conceber e desenvolver mais de 200 outros projetos, contabilizando mais de 100 mil horas trabalhadas e gerando mais de 16 mil empregos diretos e indiretos. Atuamos em 45 cidades de 21 estados do Brasil e de mais 6 países, atingindo um público de mais de 1,5 milhão de pessoas. Esta nossa trajetória vem sendo reconhecida e premiada. A Baluarte Cultura faz parte do Iniciativa Jovem, uma rede de empreendedores pautados pela sustentabilidade. Fomos certificados ainda pelo Sistema B, uma comunidade global de empresas conscientes de seu papel na construção de um mundo melhor. Este é o reconhecimento pela nossa história e pela nossa experiência, uma trajetória que inspira a confiança dos clientes e parceiros no nosso trabalho. Eu acho que ninguém completa 10 anos à toa de atividade. A Baluarte é uma empresa bacana, de gente bacana e com ideias bacanas. A gente não tinha muita experiência na área, não sabia o caminho das pedras e a Baluarte foi fundamental para nos trazer segurança e confiança de que a gente estava fazendo o melhor. Sinto muito nas 2 oportunidades que eu tive de trabalhar junto, esse cuidado todo mesmo, que é no detalhe, na coisa humana, na delicadeza, ao mesmo tempo na excelência, né? no cuidado de entregar aquilo muito bem feito para você chegar lá, se sentir em casa. E os projetos incríveis que a Baluarte faz, com todo carinho e seriedade, eles não só contribuem para a marca da empresa, para o posicionamento da empresa, mas também para deixar um legado e para difundir cultura, que no fim das contas é isso que importa, é com isso que a gente está realmente preocupado. Tudo isso só é possível porque nós valorizamos e respeitamos o trabalho com a cultura. Nossa visão de negócio nos faz planejar e executar cada projeto, cada consultoria com responsabilidade. Essa é a nossa principal marca. Responsabilidade na relação com os parceiros, no processo de trabalho e, principalmente, responsabilidade com o impacto que a cultura pode gerar para as pessoas e para a sociedade. Para nós, a cultura é parte fundamental do desenvolvimento humano. O investimento em cultura representa um retorno para a sociedade em inovação, criatividade e principalmente em cidadania. E ainda, o investimento em cultura feito de forma estratégica representa uma grande oportunidade para fortalecer a comunicação e posicionamento de marcas. Tudo isso parece mágica, mas faz parte do nosso trabalho, do qual nós temos muito orgulho. Baluarte Cultura. Pense arte, transforme ideias.